primeiro conceito mais clássico que a gente aprende, vamos pensar um pouco sobre como é na física. O tempo na física nada mais é que uma coordenada em uma entropia irreversível que a gente pôde constatar através da termodinâmica. Se a gente fizer um resgate na história da física, iniciamos, né, pegamos a física newtoniana que explica muito bem cinemática e dinâmica dos corpos, né, posição de corpos, velocidade e aceleração. Nada de fato indicava uma seta temporal, algo que nos mostrasse de maneira quantitativa que o tempo passa para frente. E foi através da termodinâmica que a gente conseguiu não só explicar o comportamento, né, de ganho e perda de temperatura, mudança de temperatura, troca de calor entre corpos, estabilidade de temperatura entre corpos, mas a gente conseguiu ter uma abordagem nova e algo que beira o metafísico, podemos dizer, porque a gente conseguiu perceber uma seta temporal a partir do explicamento da termodinâmica. Então, por a gente, através das análises, a gente consegue ver que a entropia dos corpos, na entropia geral do universo, tende sempre a aumentar. Essa é uma evidência lógica para nós que o tempo inexoravelmente passa para frente, né? Não existe a concepção de tempo para trás, justamente porque a entropia geral tende-se sempre a aumentar. Se a gente pensar no Big Bang, né, ele se inicia num pequeno ponto e desse pequeno ponto ele vai aumentando cada vez mais, né? Então foi de um sistema de ordem unitária, né, um ponto pequenininho para um universo extremamente complexo. Então, claramente a gente consegue ver esse aumento de entropia nessas mudanças de fases da história do universo. Só que tem um ponto interessante. A gente via a ideia de tempo como uma entidade fixa, né? No sentido de que ele era uma propriedade absoluta, que sempre movia-se para frente, dependendo de observador, independente de condições alheias que estavam acontecendo lá. Era algo que sempre ia passando para frente. Só que o Einstein, o cara teve uma sacada de perceber que esse desdobramento de tempo ele acontecia também com o espaço. Então a gente conseguiu averiguar o que? Até nessa malinha aqui representa bem. Corpos mais maciços deformam mais a região do espaço-tempo. Com isso, você tem uma influência gravitacional. Por isso que a gente tem a ideia de buraco negro ter uma aceleração muito grande do tempo, porque justamente ele ser um corpo muito maciço, você tem uma dilatação muito grande aqui do tecido espaço-tempo e, consequentemente, você tem uma passagem do tempo muito mais veloz, né? Se a gente comparar, por exemplo, essa bolinha pequenininha aqui, o tempo passa de maneira muito mais devagar porque você teve uma deformação muito menor. E um outro tema que a gente pode explorar futuramente é a ideia até da gravidade, que nasce como um subproduto dessa deformação aqui do tecido do espaço-tempo. Mas vocês podem perceber que, mesmo nessa abordagem, né, da teoria do espaço-tempo, com relação à termodinâmica, ambas ainda tratam de algo muito quantitativo, algo muito não humano, vamos dizer assim, como se fosse uma grandeza exclusiva de medida, e não uma ideia de pulsões, de paixões. E é aí que a gente vai ver uma visão completamente diferente, que é como a filosofia entende essa ideia de tempo, essa ideia de intensidade vital e qual que é o papel do tempo na filosofia. E então a gente vai ver bem essa diferença de como que era um tempo meramente quantitativo e ainda tinha aqui uma pegada, vamos dizer, metafísica nessa ideia de, eu estou conseguindo explicar que o tempo de fato ocorre, mas assim, era algo muito fechado nessa ideia de medição, né? Não entrando tanto numa ideia de paixão, numa ideia de intensidade do viver, como que o tempo acontece diferente para pessoas diferentes, né? A percepção do tempo. Então é onde a filosofia vai destrinchar essa questão. Na perspectiva da filosofia sobre a ideia de tempo. Então aqui vamos para o Nietzsche, que eu acho que ele tem uma abordagem muito interessante para a gente comentar. O Nietzsche,
Ele valorizava muito a visão temporal que os gregos tinham na era trágica, nos primórdios da filosofia grega, nos pré-socráticos, no sentido de que naquela época a ciência, né, os primórdios da ciência era muito mais algo para explicar, dar uma explicação branda sobre a vida, mas o sentido da vida estava na própria vida em si. Então, no aprender as coisas, no desfrutar do tempo com os amigos, em se desenvolver como ser humano, em entender qual é a sua intensidade vital, né, qual que é a sua vontade de potência, qual o seu propósito, aquilo que você gosta de fato de fazer. Ele é muito interessante durante as obras dele que ele dá vários exemplos de como a gente pode testar se a gente está no nosso caminho. Então, o eterno retorno é um grande teste antes de tudo, ainda que pareça algo metafísico, sobre-humano. Ele é um teste de validação daquilo que a gente está vivendo, se está compensando a nossa existência nesse plano ou não. Então, o importante destacar aqui dessa mudança da visão filosófica em relação à visão da física é que aqui a gente vai ter muito mais a explicação da natureza como suporte à vida, mas não o princípio ativo dela. Então aqui o tempo passa muito mais a ser algo qualitativo do que quantitativo. É muito mais como você desfruta o tempo que você experimenta do que de fato como aquele tempo funciona. E Heráclito, que era um dos grandes pré-socráticos que Nietzsche admirava muito, ele trazia muito essa ideia de que a vida é um fluxo contínuo de devir. Então, muito aquela ideia de você não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque você nem o rio vai ser o mesmo. A ideia de que o ser ele está em constante transformação, a gente não é uma ideia estática e absoluta. Então, ao passar da nossa vida, a gente vai aprendendo e experimentando tempo e vida de intensidades e de formas diferentes. Por isso que num livro do Nietzsche sobre a filosofia na era trágica dos gregos, ele resgata muito essa ideia que eu comentei anteriormente, de como os pré-socráticos, ainda que eles tivessem conceitos mais rudimentares para explicar a vida, eles desfrutavam ela, entendiam ela de uma maneira que ele considerava muito melhor do que toda a tradição ocidental desenvolveu depois. E aqui a gente já tem uma visão mais moderna, né, dessa moderna no sentido de o Hegel era mais ou menos da época do Nietzsche, né, um pouco antes, mas moderna no sentido de que aqui a gente já tem uma visão bem europeia de como que o tempo era medido. Então, em Hegel, até nas próprias palavras de Nietzsche, o Hegel ele vai demonstrar esse ápice, né, da visão europeia de como que o tempo se desenrola. Para o Hegel, o tempo histórico ele não era algo estático, ele era algo em constante transformação. Então, a grande teoria dialética do Hegel é isso, de que os processos eles são históricos e contínuos, não são fotos estáticas de cada período, que uma coisa vai entrando em conflito teórico com a outra, e nesse processo, nesse desenrolar de ideias, vai se criando uma nova síntese com base naquilo que interagiu e que para ele cada período da história vai ter uma ideia de Geist, como se fosse um espírito daquele tempo. Como os gregos tinham em seu Geist a ideia de simetria, razão, beleza, na era medieval eles vão muito mais ter uma ideia ligada ao divino, né, à transcendência, algo muito mais ligado a ideias transcendentais do que a materialidade. Mas para ele, esse processo do espírito é um processo que cada época vai ter o seu. Então, o conceito de verdade ela vai se mudando ao longo dos períodos da história. Basicamente, gente, a ideia principal que eu trouxe para vocês aqui, o que eu queria mais trazer, era como a gente consegue correlacionar áreas, sabe? Essa é a grande proposta do canal, assim como a gente pode pegar ciências diferentes e analisar elas como caixa de ferramenta mesmo, ser bem pragmático, sabe? Tipo, o que que eu posso tirar de melhor proveito de cada ferramenta e como eu posso explicar o mundo a partir de cada ferramenta que melhor se enquadra para aquilo, sabe?
longe de ter uma visão ideológica sobre qualquer coisa, longe de querer buscar uma verdade absoluta, é muito mais a gente utilizar das ferramentas que a gente dispõe para conseguir explicar o mundo ao nosso redor e conseguir ter uma vida aí melhor, né? Um pouco mais feliz. Eu aqui só também trazendo um pouco como que a gente experimenta a questão do tempo, né? O que que é a ideia de agora que a gente vive. A física tenta trazer um pouco de uma ideia quantitativa do que é o agora, mas de novo, é algo que só vivendo a gente percebe como é diferente o tempo do relógio para o nosso tempo biológico, né? Então, eu acho que aqui não é uma ideia de pô, qual é absoluto, qual que é incompleto. É muito mais a ideia de como cada um se completa, sabe? Como a gente consegue usar os dois campos, as duas ideias para conseguir ter uma análise mais holística do todo, sabe? Espero que vocês tenham gostado, gente. Comentários liberados. Qualquer dúvida e críticas, sugestões.